psicoterapia analítica, né? Você continua se analisando, continua refletindo sobre as coisas quando você parar de fazer terapia, continua tendo um sentido isso, né? Você se lembre do que foi trabalhado e reflita sobre isso, né? Que é o que a gente fala para o paciente, né? Olha, quando eu falo para você alguma coisa e o paciente fala, não é isso. Eu não quero que você me responda na hora. Eu quero que você vá para casa e pense. E verifique se isso que eu falei para você faz algum sentido num outro nível, não no nível imediato, entendeu? No nível assim, ele falou isso para mim, eu fiquei com raiva do que ele me falou, eu não quero pensar, fazer birra, né? Tem muito paciente que faz birra, né? Eu não falo mais, pronto. Né? Não vou falar, porque você falou uma coisa e eu fiquei muito irritado com o que você disse. Mas então reflita sobre isso. Né? Vamos pensar, né? É muito interessante esse paciente que eu falei para você que eu retomou depois de um tempo. Ele falou para mim assim que esses dias ele estava pensando uma coisa que eu sempre dizia para ele, né? Então ele escutou o que eu estava dizendo e estava refletindo sobre aquilo que a gente estava falando, né? Porque uma psicoterapia é um processo que eu tenho que refletir internamente, né? Eu tenho que passar por essa questão interna. O psicoterapeuta, ele é um facilitador para mim daquilo. Ele explica para mim, ele retoma, ele analisa comigo, né? Por isso que é o sentido da análise. Analisar aquilo que eu vivi, a minha história e o que eu estou vivendo hoje, né? Para estabelecer algum parâmetro de comparação e permitir que eu possa melhorar, eu possa mudar, eu possa crescer, né? Eu possa compreender por que eu, né? Não vou Professor, passar. e assim, hoje em dia muitas pessoas estão fazendo terapia, fazendo acompanhamentos psicológicos, mas como é que a gente pode entender ou sentir que realmente o processo terapêutico ele está sendo efetivo na vida da pessoa, ou quando, sei lá, de repente, não sei, eu tô pensando aqui, será que corre risco também da terapia não se tornar quase que uma muleta para aquele paciente para continuar mantendo algumas coisas? Como que a gente consegue entender isso? Onde o paciente está tendo uma recuperação, onde ele começa a ter uma certa dependência da terapia? Como identificar isso aí? Então, logicamente, quando você faz uma psicoterapia, se você tem uma boa relação com o seu terapeuta, né, que a gente chama de transferência dentro da psicanálise, né, quando você consegue colocar nele vários sentimentos positivos e negativos, mas você confia, né, a tendência é que você acabe desenvolvendo um nível de dependência, né? Isso nas linhas tradicionais de psicanálise, elas procuram fazer um processo regressivo mesmo, sabe? Voltar atrás na vida e você ficar com uma dependência quase infantil do terapeuta. Aí você faz 3, 4 sessões por semana, né? Que eu acho absolutamente desnecessário e nas condições atuais absolutamente inviável. Porque você fazer 4 sessões por semana, 3 sessões por semana, né? Num processo habitual, primeiro custa caro, né? Segundo, que você vai ter que se dedicar, como eu estou dizendo, né? Se você vai refletir sobre o que está acontecendo, você vai ter que pensar muito mais, vai ser muito desgastante, né? Sua vida tem que estar parada. Você vai ter que parar a sua vida para poder continuar esse processo. Então, logicamente que vai haver uma dependência habitualmente. Aí, de repente, se o psicoterapeuta ainda amplia isso, entendeu? Favorecendo essa dependência, né? Vai ficar pior. Então, assim, é, de fato eu posso usar como uma muleta. Não pode ser uma muleta. Eu sempre falo para meus pacientes que o objetivo da psicoterapia é eles pararem de fazer psicoterapia, né? Eu acho que existe um tempo que funciona para uma psicoterapia, sabe? De uma forma positiva, né? 2 anos por aí, 3 no máximo, você consegue, né? Depois disso começa a ficar um processo meio repetitivo, sabe? Um negócio que fica meio. E aí as pessoas, para parar esse processo, né? Ficam muito desorganizadas, né?
Então, assim, quando você percebe que o seu paciente está trazendo as mesmas coisas e continua o mesmo discurso, se vocês conversam, refletem, e a coisa continua do mesmo jeito, continua 1 ano, 2 anos, fala, pô, mas o que é isso, né? Existe um limite para aquilo que... Porque tem alguns psicanalistas ou alguns terapeutas que mantêm isso. Eu acho que esses que gostam de paciente crônico, entendeu? Vão ser meus pacientes, eu vou ter garantia que eu tenho paciente, né? Porque aí eu fico ouvindo isso e vou permitindo que a pessoa, no tempo dela, tá, tudo bem, concordo que tem o tempo do outro, né? A gente sabe, se eu fizer uma intervenção e aquilo não tiver ressonância, aquilo não vai fazer diferença nenhuma, depois pode voltar. Mas eu acho que tem um limite para isso, sabe, Roberto? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais claro, né? E eu acho que isso também prejudicou muito a visão da psicanálise, né? Como uma visão de uma psicoterapia que demora muito tempo, que as pessoas ficam falando e ninguém fala nada. Não é assim, não é assim, né? A gente fala, a gente intervém, a gente explicita, a gente interpreta, a gente confronta, né? Pelo menos eu faço isso e muitos psicoterapeutas, psicanalistas que eu conheço também fazem. Tem aqueles que não fazem, né? Mas a gente faz isso. Eu sempre me refiro, né, a essa psicanalista que eu acho fantástica, que era a Françoise Dolto, né? Um dos textos mais interessantes dela, mais profundos dela, que é o caso Dominique, né? Um tratamento de uma criança psicótica, de um pré-adolescente psicótico. A Françoise Dolto atendeu esse menino 14 vezes só. E nem semanalmente, né? Percebe? Porque eles moravam longe de Paris e tinham que vir de trem. Então, assim, e houve períodos de interrupção desse tratamento, né? Então, você veja, como que eu faço um tratamento curto, né? Efetivo, eficaz, significativo dentro da psicanálise, né? Porque a gente parte do princípio dentro da psicanálise que eu não estou favorecendo uma cura, né? Porque não é uma doença. O que eu estou fazendo eu estou ajudando a pessoa a refletir, a repensar, ressignificar tudo que ela viveu, né? E partir disso para coisas novas. Tá. Isso não significa que ela vai ter que mudar completamente o jeito que ela é. Nem sei se vai acontecer isso, uma mudança tão radical. Mas existe sim uma forma diferente de pensar aquilo que eu sou, né? E a gente está falando, quando eu estou falando da Françoise Doutor, estou falando de uma psicanálise infantil, também com crianças, né? Quer dizer, você vai curar o TDAH? Eu não sei se eu vou curar o TDAH, porque eu não sei nem direito essas denominações novas aí. O que a pessoa está dizendo que é TDAH? Entendeu? Né? Ou autismo, né? Eu acho que eu vou ajudar essa criança que possa ser diagnosticada com isso daí, entendeu? A lidar com isso de uma outra forma, né? Eu vou ajudar essa criança, e principalmente a família dessa criança, né, a compreender que eles têm uma criança lá, que em primeiro lugar é uma criança, e depois tem um diagnóstico por trás, né? Tem que ser tratado como uma criança. Tem que ter regra, tem que ter limite, tem que ter afeto, tem que ter contato, tem que ter, né, lazer, tem que ter tempo, né, que os pais não têm para os filhos hoje. Então, por isso que eu disse, né, talvez eu não faça essa questão, né, de perceber que o outro está patinando, então eu vou confrontar, falar, vamos rever, então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos pensar o que significa psicoterapia? O que a gente falou lá no início, no nosso contrato, né? Sobre o que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo, qual é o meu papel, qual é o seu, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos falar sobre isso, né? Porque eu acho que essa é uma forma muito positiva de repensar se é eficaz para o paciente e para você, esse tipo de coisa, né? Porque você pode continuar fazendo essa explicação, sabe, meio
disfarçada, né, do que, não, isso é defesa, isso é repressão, tá bom, né? Pode ser mesmo, mas que papel você, como psicoterapeuta, tem nesse processo de defesa, de negação, né, no paciente? Então, ou como que você pode ajudá-lo? Falando, não, você está negando, vamos rever isso. Pensa sobre isso. Eu não quero que você fale para mim, não, vá para casa e pensa. Semana que vem a gente conversa. Mesmo que ele fique com raiva de mim, eu fique com ódio de mim, porque eu tô castrando, vamos dizer assim, estou colocando limite, é bom que ele fique, que ele pense, que ele sinta, né? Porque, sabe, Adalberto, tem uma outra coisa. Quanto mais tempo faz que a gente trabalha, e eu trabalho há muitos anos, né? Muitos anos, mais de 40, né? É muito interessante você receber um paciente que você tem absoluta certeza que ele está tentando te enrolar. E é muito estranho, porque você está pagando para me enrolar. Presta atenção. Você está gastando dinheiro à toa. Entendeu? Então, eu falo. Você consegue perceber, Eu assim, falo. quando... Eu falo. Que tipo de Ó, viu? coisas, por exemplo, assim, só para quem tá ouvindo a gente Por poder exemplo, entender há mais ou menos. um tempo atrás, um paciente me procurou, né? E falou para mim assim, que ele queria voltar a fazer terapia, que ele já tinha feito terapia há muito tempo, mas que ele queria voltar a fazer terapia. E aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim para mim, eu tenho um problema, né? Assim, toda vez que eu começo a entrar num processo mais profundo de reflexão, eu fujo. Eu falei para ele na hora, quer dizer que você está me dizendo, você está me avisando que você vai fugir de mim também. É isso que você está falando para mim? Aí ele falou assim, não, eu não é isso que eu quero dizer. Só que ele só fez a primeira sessão. Ele marcou a segunda, doutor Geraldo, eu não consegui, não sei o quê. Marcou a terceira, não consegui. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. E ele falou para mim assim, não sei o que está acontecendo com a minha agenda. Eu falei, então, a hora que você conseguir conversar com a sua agenda, né, a gente volta a conversar. Vamos deixar por assim, por aí, né? Por assim mesmo. Quando você precisar, você me procura. E encerrei isso, né? Por quê? Eu não vou perder meu tempo também. Eu não quero que o outro perca o tempo dele, sabe? Eu acho que... Então, assim, às vezes, você fala para o paciente algumas coisas, logo no início, né? Eu sei até que existe uma posição técnica no começo dos escritos técnicos do Freud, que ele propõe que você só comece a interpretar quando tiver uma boa transferência. Eu concordo com isso na maior parte das situações, entendeu? Mas em algumas situações, você percebe que o paciente está tentando fazer um jogo com você, né? Então é sua obrigação também, como psicoterapeuta, denunciar isso para ele, sabe? Falar, viu? Mas por que pode acontecer isso? Por que algumas pessoas, assim, buscam uma terapia, agenda, faz todo esse processo aí, vai na primeira sessão e tal. Por que elas acabam fazendo isso, assim, em geral? Por que elas acabam tendo essa postura, assim, de se sabotar mesmo, né? Assim, quase que, né? Adalberto, a gente não pode esquecer, dentro da psicoterapia psicanalítica, né? A gente, como eu falei antes, a gente trabalha com a questão transferencial. Ou seja, na psicoterapia, eu trago para a psicoterapia a forma de agir que eu tenho em todas as circunstâncias da minha vida. Eu começo a agir dentro da psicoterapia do mesmo jeito que eu ajo com a minha mãe, com meu pai, com a minha mulher, com meu marido, com a minha amante, com meu amante, com meu filho, com o cachorro, o patrão, com o empregado, entendeu? Eu ajo do mesmo jeito. E aí, de fato, se eu ajo de uma forma a provocar uma autossabotagem fora da psicoterapia, eu vou fazer autossabotagem dentro da psicoterapia também, né? Então, a diferença é que o psicoterapeuta precisa prestar atenção nisso e denunciar isso. Para o paciente perceber que na psicoterapia ele não precisa fazer assim. Na psicoterapia ele tem que ser honesto comigo e com ele. Todas as vezes que ele começar a ser desonesto, eu vou dizer para ele.
E não é desonesto no sentido de não pagar, coisa parecida, porque também pode até acontecer isso. Tô falando desonesto do ponto de vista psíquico mesmo, viu? Né? Dele não Tanto cumprir no as sentido coisas de... com ele mesmo, assim, nesse sentido, É, né? tanto no sentido positivo quanto no negativo, porque às vezes Sim, a pessoa sim. é desonesta, inclusive na autoavaliação, na autoimagem. Ela se enxerga Ah, muito pior do que ela é. Ela pode se enxergar muito mais do que ela é, um narcisista. Mas ela pode se enxergar muito pior do que ela de fato é. E a gente precisa mostrar para ela, viu, você não é tão ruim assim, não. Você não é, sabe, você presta atenção no que você está fazendo com você. Observa você de verdade, né? Então, eu acho que o processo acaba sendo um processo de honestidade mesmo, tanto do entendi. psicoterapeuta quanto do paciente, né? É por isso que a gente não ouve com pacientes adultos, não ouve outros adultos. Eu não vou conversar com a esposa do meu paciente, ou com a mãe, ou com o pai do meu paciente, ou com o patrão, eu não vou fazer isso, né? Porque ele é adulto, Uhum, e ele que tem que se responsabilizar. Óbvio que existem exceções de situações de perigo contra a uhum, própria vida, que eu preciso entender, blá, 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 e ter a relação com o grupo de apoio. Tudo bem, tá. mas isso é exceção, Uhum, né? A regra é eu não tenho contato, tá. né? E se a esposa liga para mim, eu não vou conversar com a senhora, porque a senhora é a esposa do... Vai procurar terapia, senhora. Mas ele não está sendo honesto com o senhor. Não me interessa. Né? E eu vou dizer para ele que a senhora me ligou. Né? Por quê? Eu não posso estabelecer uma relação com o meu paciente sabendo de coisas que me contaram dele e que ele não sabe que eu sei, não é? Uhum, É um desrespeito. Então, a desonestidade está nos dois lados. entendi. Então, às vezes, assim, o outro precisa também aprender a ser honesto comigo. Ele é desonesto no mundo, mas comigo ele também vai ser, eu vai tentar ser, né? Mas só comigo eu não vou deixar. Uhum. Por isso que então eles encontram essa dificuldade às vezes de manter essa Uhum. honestidade, porque daí isso já são coisas que já acontecem fora e na terapia ele só acaba reproduzindo. E aí o paciente não, se o paciente não está mobilizado para fazer terapia, ele para. Hum, Pode ter certeza absoluta. Você começa a identificar já, quando a pessoa começa a trazer algumas falas, assim, uhum, eu não sei, tá difícil o horário, aí você muda o horário, não resolve. Porque o dinheiro, porque uhum, pagar não sei o quê. Não é verdade também, porque essa pessoa faz viagem, vai no shopping, compra uma uhum, calça que custa um mês inteiro de psicoterapia, entendeu? uhum, Mas ela não faz. Então não é essa, é uma desculpa, ou uhum, são várias desculpas, né? E eu, tá bom, não quer fazer psicoterapia. Eu não insisto, sabe? Eu não fico fazendo como muitos terapeutas fazem. Não, vamos falar sobre isso, não quer voltar pra gente fazer uma... Não vou fazer isso. Tá bom. Eu queria parar. Tá bom. Quer parar? Para, né? uhum, Eu não vou insistir numa coisa, porque se eu começar a fazer esse outro movimento, vamos discutir sobre isso, o que você acha? A pessoa fica até um pouco mais na terapia, mas ela vai parar. Porque a questão principal é, você não quer fazer psicoterapia, não é? uhum, Você quer ficar enrolando aqui, né? E eu não vou fazer isso. uhum, Ou você quer que eu fale que as pessoas são ruins e você que é o bom. Também não vou falar isso. Nem vice-versa. Não vou falar que as pessoas são boas ou você é ruim, né? Eu acho que a psicoterapia, ela tem como uma função importante trazer a pessoa para o princípio de realidade, não é? uhum, Viu? A vida é assim, meu caro, né? uhum, Uma criança, por exemplo, que não aceita frustração, que só faz birra, que não aceita limite, tem que pôr limite. O terapeuta põe, né? Por quê? Porque a vida é assim, o mundo coloca limite, uhum, né? Você não pode continuar a viver como um adulto fazendo birra porque o mundo não responde do jeito que você quer. Então, a psicoterapia tem que trazer isso, entende? uhum, Eu não acredito que seja um lugar mágico
afastado do resto do mundo, que você fica trancado naquela sala, com aquele divã e com a luz reduzida, e a pessoa consegue fazer não sei o que lá, e sai para o mundo barulhento e de gente conflituada. Não. A terapia também tem que falar para a pessoa, viu, você está aqui dentro, mas o objetivo é ir para fora, é continuar a vida, né? O Jung dizia isso, né, de uma forma bem clara, né? O objetivo da psicoterapia é fazer a pessoa entrar em contato com seus processos mais internos para depois voltar para o mundo, né? Você não vai ficar o tempo inteiro lá dentro, senão você fica psicótico, né? Então, voltar para o mundo. E voltar para o mundo com uma noção clara do que você é. Não com um ego inflado. Agora você fiz análise, tá vendo? Ó, eu faço análise 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. Olha como eu sou maravilhoso, né? Eu tenho medo de quem fala isso, sabe? Eu fico sempre olhando, porque eu sei que essa pessoa, em primeiro lugar, está inflada. Não está prestando atenção, sabe? Porque, olha, eu faço análise, tá? Faço análise com fulano de tal, eu faço análise com não sei quem. Tá, Isso serve para quê? Para você ser mais humano? Para você prestar mais atenção nos outros? Ou ficar voltada para você mesmo e voltado para você mesmo e sem perceber que tem mais gente no mundo do que o seu próprio umbigo? Entendeu? Isso é um perigo. Eu não estou falando só isso na psicoterapia psicanalítica, não. Isso é um perigo em todas as psicoterapias. Antigamente, eu chamava isso de terapia poliflor, sabe? De lustrar ego, né? Lustra o ego. Que nem aquele da madeira, você lustra o ego, a Sim, terapia sim. poliflor. Entendeu? Porque a pessoa sai com o ego lustrado, brilhante, enorme, gigantesco, e não pensou em nada, não mudou em nada, não refletiu sobre nada, sabe? Começou a se achar a coisa mais extraordinária do mundo e o resto todo mundo, sabe? Então, eu acho que isso é um perigo também. É um grande perigo. E a gente o tempo inteiro, né, Adalberto, está sempre evoluindo, crescendo, mudando, refazendo, repensando, sabe? Tendo uma clareza de si mesmo, percebendo os próprios limites. Então, eu não posso fingir, né? Não posso achar que isso vai ser diferente, né? Senão, funciona. Funciona.